estou, mas vocês têm. Podemos fazer um brainstorm também, não é? Mas acho que eu em draft, acho que é isso, não é? Exato. Bypass by the team, que eles tipo, perderam o valor, não é? Globalmente. Quando dizes perderam o valor, É que as pessoas não veem nem o veem a não vê. utilidade, não é? Não Exato. confiam. Sim. Ok, depois também há um pouco a desprioritização do. Ok, tenho uma campanha, mas vou mudar aqui a prioridade disto. Não sei se entra aí um pouco nessa parte da perda do valor, não é? Se calhar. Exato. Ok. Eu acho que para mim pode haver também, se calhar, eu acho que há para mim um increase do workload afeta os test automation. Sim. Porque normalmente, se o design está bem feito, não há de aumentar tanto, não é? Tipo, Sim, assim. a Não ser é? quase transparente. E se calhar há uma parte ligada a isso que é increasing rework effort. Porque a questão que eu tenho se vejo isso é essa para mim. Se as pessoas estão a passar muito tempo, não é? Porque a aplicação vai mudar, não é? Normalmente. Sim. E depois a questão, se as pessoas estão sempre a dizer, não, mas tenham de refazer todo a Test Automation Suite e tudo. E, epá, acho que se calhar há algo na concessão que não foi visto, não é? Eu acho que algo que pode ser também é quando você tem muito tempo sendo gasto com a execução de testes manuais e por algum motivo você não está automatizando aquilo que você está testando manualmente e pronto, e precisa identificar por que aquilo não está sendo automatizado e você está gastando tanto tempo com testes manuais. E o que tipo, podemos chamar isso? O blindless test automation, é isso? As pessoas que automatizam para automatizar, é isto, estás a dizer? Neste caso era Não mais ao necessariamente, mas a contrário. falta de testes automatizados. Ah, ok. Mas o que estavas a escrever também acontece, aquela coisa de automatizar o automatismo e depois não se dar o passo atrás de ok, se calhar aqui não era necessário estar a investir tanto numa coisa tão complexa. Sim, na parte da complexidade dos testes e tudo mais, eu acho que sim. Sim, criar uma série de outros problemas, não é? Sim, imaginando, ok, preciso ter 3 testes, mas vou criar aqui uma biblioteca, uma coisa tipo um componente auxiliar que me vai fazer isto tudo abstrato mas depois perde-se muito mais tempo. Então, na realidade só tinhas 3 testes que eram precisos e tens de ter feito tudo. Se calhar aqui podemos pôr que é o increasing workload que é mais without perceived value, não é? Porque Sim, às vezes o esforço pode aumentar, mas é mais as pessoas falam no fim, mas o que é que essas pessoas estão a fazer, tipo, não é? Não vêem o output, não é? O impact, não é? Se calhar, as pessoas depois estão sempre a fazer optimizações sobre optimizações e esse tipo de coisas, não é? exato. Depois nunca chegam a entregar qualquer coisa porque estão sempre nisso. Ou entregam, ou está sempre qualquer coisa pendente para fazer. E se calhar não é o ponto também de uma debt que depends on one person, não é? Ah, sim. And when someone goes in, não é? Sim. Exato. E eu estava a pensar numa outra coisa, não sei se era nessa Matrix, Robustness, Reliability, se o Flowkiness acabamos por falar da manutenção, flexibilidade, não é? Sim. Depois existe Eficiência também, não é? Se calhar eu acho que o ponto não sei se estava, se o bypass by the team é the loser value ou enfin, cycle time too long, não é? Que é, depois se a suite não é executada num tempo útil, não é? Depois as pessoas não perdem o valor, não é? Porque as pessoas dizem, "Pá, tem de esperar 1 ou 2 horas para o teu feedback, ou não vejo nada, ou só vou executar 5 testes, por Sim, exemplo. é um não é? motivo para a equipe perder valor. Ali, se calhar, no Depends on One Person, tens a perspectiva sei lá, da complexidade, da maneira de implementação, que tem tipo maneira como
as pessoas descrevem os steps do teste automático, se escrevem as coisas legíveis, comentadas, e outra pessoa que pega no assunto consegue facilmente si, ler e compreender o caso de teste, se for preciso editá-lo. E depois há também como os estilos de programação, os estilos de implementação, não é? Yeah. Um bocadinho. Sim, se calhar os mesmos, basicamente, há também atributos similares ao software, não é? Que estávamos a ver, Sim, que é a parte de modularidade, se calhar, exatamente. Tudo o que é, se é fácil ler o teste, compreensão, de manter. E não sei se o Rafael tem assim, da experiência que tem mais Eu estava pensando em colocar isso como Ultimate Test Automation, já que a gente falou de complexidade ali, overload. Eu não sei se entraria ali também. O que? Não percebi. O lack of modularity, se ele não seria também parte do... eu perdi, peraí. Ultimate Test Automation. Porque está envolvido complexidade, overload e tudo mais. Olá, Joel. Estás de Coimbra, em direto live. Uma bela imagem. Está mais escuro lá. Mas tens o mute do Zoom. Estava, senhor, em mute. Desculpem aqui o atraso. Sim. Tudo bem, tudo bem. Estamos a trabalhar, pronto, já viste, não é? Não sei estrutura do Forget Test Depth Build Test Automation Wealth. Estamos a trabalhar a estrutura que é de primeiro perceber as coisas da Test Depth, definir, e depois vamos indo para quais são as práticas que podem permitir gerir, e depois evitar, em primeiro lugar, e focar-se nas coisas certas. Por isso, a estrutura está aqui. E estamos no primeiro ponto, que era os sintomas do Test Automation Depth. E se calhar, esses dois pontos vão acabar por se juntar. Eu acho que da conversa que estamos a ter, não é? Acho que pode ser mais aqui qual é o ponto que faz pivotar mesmo, tipo qual é o ponto de alerta, não é? Porque nós falamos de quais são os sintomas, não é? Começam a fazer pensar, tipo, tínhamos um esquema aqui com a parte do iceberg, e portanto nós estamos ainda aqui e sintomas que dizem, pá, isto começa a cheirar um pouco mal a nível de test automation. E, portanto, acho que uma primeira parte que identificamos, que era mais ligada à equipa, não é? A falta de utilização clara, e as pessoas estão a fazer bypass dos testes e não utilizam. Depois pode haver várias razões, não é, sobre isso, mas pode ser a falta de comunicação que tem na vida do início, estão a demorar demasiado tempo a correr, ou já ninguém percebe o que é que está lá, não é? Isto também, a floatiness pode ser uma subcategoria disto, mas acho que, independentemente da utilização ou não da equipa, testes que estão a ficar instáveis, acho que claramente é o sintoma de depth, não é? Depois pode haver várias coisas também. Há demasiado de testes, não são bem desenhados. Podemos ir com um arvor de issue tree bastante grande aqui. Depois, uma parte da depth que identificamos também pode ser os extremos, não é? Às vezes ter demasiado pouco ou só demasiado teste, e basicamente nós dois não temos a confiança que estamos a procurar, e se calhar vamos ir depois a perguntar qual é o valor que estamos a procurar obter com o test automation, mas pronto. Depois havia também o aumento do workload afeta o test automation, e basicamente o sintoma para mim era, se calhar, era essa frase que é mais what those guys are doing. Tipo, eles estão a passar mais tempo, mas não há impacto, não há output, não é? Tipo, um pouco às vezes como acontece com o business ou IT, tipo, pá, eles estão ocupados, são uma equipa de 5, mas nada sai daqui, tipo, pronto, e acho que às vezes pode acontecer o mesmo com a parte dos testes. Depois fizemos alguns paralelos com os automated tests com a parte de implementação de software, não é? Com os atributos que pode haver em comuns, de falta de modularidade, design, visibilidade e etc., modularidade. Depois o outro sintoma que pode ser ligado ao increase do workload, mas acho que há uma métrica em particular que é o increase do rework, não é? Que é, a aplicação vai mudar a partir, não é? Que estão a trabalhar, e os testes, por alguns motivos e alguns features, têm de acompanhar essas alterações, não todas, não é? Mas pronto, se depois o esforço de rework
e não é só o esforço de alterar o teste, é tipo a pessoa altera o teste para cumprir com a alteração do software, não é? Mas depois, mas eu tenho de fazer um rework dos testes porque aqui é assado e etc. e aquilo tem sua tendência a aumentar, não é? Ou é melhor começar de zero, pronto, acho que isso é o pior de pode acontecer no meio dos testes. Não é? Sim. Acho que aqui estou a ver coisas que são sintomas, concordo, mas há outras que são causas, Sim, não é? exato. Yeah. Não são sintomas. Por exemplo, lack of modularity, essa é uma causa. Ou seja, o sintoma será, por exemplo, o esforço de manutenção, não é? Quando o esforço de manutenção dos testes automáticos dispara. Esse é um sintoma. Há ali alguma coisa que poderá estar errada, não é? Quando os 3 sintomas que eu normalmente vejo mais é o esforço de manutenção, okay? Muitas vezes acaba naquela frase de é melhor começarmos do início, não é? Exato. Para não estar, melhor voltarmos ao ponto zero. O outro é a instabilidade, não é? É um dos sintomas, quando isto falhou, mas é normal. Os testes estão a falhar, sim, mas é normal. Outra vez passa. Eu acho que é um dos sintomas. O outro é quando a própria equipa abandona os testes. Ou seja, temos algo onde investimos, mas depois não está a ser utilizado. Esses são os 3 sintomas que eu vejo que normalmente relaciono com este débito, né, ou seja, fizemos ali algo que não foi bem feito, né, que precisa ser composto. E, portanto, são esses top 3. Não sei se concordam, mas esses são normalmente os 3 sintomas que eu vejo, não é? Sim, faz sentido, sim. Sim. Exato. E este, se calhar, pode ser um sub-bullet da parte da equipa e tudo, não é? Porque depois, se uma pessoa percebeu e que algo falhou... Exatamente, não é? Ou seja, porque é que a equipa, por exemplo, a equipa não está a utilizar o test automation? Porquê? Porque era apenas o conhecimento estava numa única pessoa e essa pessoa saiu, ou essa pessoa está debaixo d'água, não é? E por isso a própria equipa não consegue manter, não é? Ou a manutenção tem um custo enorme, não é? E por isso começamos a fazer este bypass. Exato. E se calhar isto não sei se vale a pena fazer essa pergunta, também depende, mas é mais de... Se calhar a pergunta não é a mais certa da forma, não é? Mas é a partir de qual momento vocês dizem, pá, temos de agir, porque aqui, não é, começar a haver um problema, mas ainda não é grave, não é? Mas, e depois, isto não é possível, aquilo tem que ser tratado, não é? Mas é gradual, acredito, não é? Raramente vai haver uma regra de 0 a 100%, e quando chega a ser a 50% que tem de agir, mas, ou seja, há alguns tipos de triggering points que vos fazem reagir? Eu acho que infelizmente este trigger normalmente chega tarde demais. Infelizmente. Se calhar é um pouco da percepção de cada um, não sei como explicar. Pensamos vai ser melhor amanhã e também há tantas outras tarefas a fazer que poderemos ver mais tarde, não é? Sim, para já ainda não está a impactar, ainda conseguimos gerir, vemos depois. Talvez uma outra situação possa ser quando fica muito complexo para você adicionar novos testes. Sim, que as pessoas estão bloqueadas, não é? E que não têm outra opção, não é? Sim. É quando o valor, ou melhor, quando o custo supera o valor, não é? O valor que tu consegues retirar dos testes automáticos não justifica o investimento. Isto pode ser um sinal de dívida, não é? Is not, sim, exato. Exato. Sim, mas acho que é isso, não é? Idealmente seria isto, não é? Mas normalmente temos de apanhar uma parede, não é?
para que haja alguma reação. Sim, porque basicamente sim, que o proativo até não é tão proativo, não é? Porque já o problema existe de ter adepto, não é? É um proativo de reativo, mas, mas que é sim, quer dizer que as pessoas deverão ter a seguir métricas e já ter definido, não é? Pá, se precisamos mais que X tempo dos sintomas que vimos, não é? Portanto, se é um bypass disto, tem de se rever a suite, não é? Se há mais que X% de flockiness, então tem de se rever, não é? Mas isso é raramente definido logo do início, não é? Sim. Quando eu vejo sempre a automação, ou aquele software testing, mas a automação em particular, como um investimento. Estás a investir com um determinado objetivo. Um objetivo de retirar esse valor, neste caso, de reduzir o risco. Não é? Quando é que o investimento passa a ser uma dívida? É quando tu, em vez de te receber, estás a pagar, não é? Exato. É quando este equilíbrio deixa de fazer sentido. É quando tu pões dinheiro no banco, estás a investir e depois a determinada altura ainda tens que pagar mais dinheiro ao banco do que aquilo que, em vez de retirar, ainda tens que pôr lá mais. Isso passa a ser uma dívida. Mas pronto, é sim, isso que para isto já não vale a pena, não é? Tipo, estás a virar a balança, não é? Sim, aqui as métricas poderiam ser de valor, não é? Mas depois vamos à questão, é porque que estavas a começar a dizer, Joana, não é? E qual é o valor que estamos a seguir, não é? E depois pode haver também métricas de débito ou não é, de management, que é mais aquelas que vimos, não é? Porque é aqui, não é porque temos uma suite com 100% de flockiness Enfin, sem flockiness, está muito 100% de estabilidade e tudo, que lá traz valor, não é? E acho que é sempre aquilo que é difícil de medir e partilhar, não é? Sim, mas pronto, aqui estamos muito no ser humano, não é? Tudo isso a ver, não é? Tipo, estamos a ver que... Sim. E também as pessoas realizar um bocadinho fora, mas às vezes os testes é tal coisa, é o segundo, ou seja, são artefactos, o código normal e o código dos testes, não é? São artefactos que deviam estar ao mesmo nível e não, ok, tenho o código primeiro e depois tenho os testes. Aqui um pouco ter esse mindset. Porque, pronto, a gente sabe a situação de tenho de entregar, ok, depois faço os testes e depois penso. A produção e o que é que não vai, não é? O código do testes nunca vai para a produção. Esperemos. Exato. Sim, exato, exato. E aí é preciso ter alguém com suporte e tudo que pode defender isto, não é? Tipo, porque o dia que há pressão, normalmente tens o product owner que vai se queixar ao Chief Marketing Officer e pronto, aquilo vai. Então, isto acho que é o pior para a legitimidade dos testes, não é? Tipo, a seguir. Né? Exato. Bom, acho que isso. Estou a pensar se não cobrimos a falar dos sintomas, fazendo a nossa lista aqui, não é? De coisas também. Acho que cobrimos uma parte aqui, não é? Disto. Estou só a ver, porque aqui falamos do lack of executive support, etc. Mas para mim isto não é uma causa de depth de test automation, não é? Acho que explica outros problemas, não é? Mas não do test automation depth. Pronto, e se calhar podemos passar a essa parte, acho que começamos a tocar alguns pontos, não é? Que se calhar vai estar ligado a isto, logo vemos onde é que chegamos, se calhar vamos fazer em duas partes, mas vemos, mas é... E já estavas a falar, não é, Joel, e de focar-se no valor, não é? O que é que estamos a tentar atingir, não é? Sim. Ao caso, não é? We're trying to reduce the risk, não é? Reduzir o risco. E perguntar, né, o que é que faz sentido automatizar, né? E o que é que conseguimos automatizar. To avoid test automation debt in the first place. Se tentarmos automatizar tudo, acho que vamos acabar com esse débito, não é? Define the what, não é? The scope. Sim.
exato. Accelerate. Pois que uso. Pode haver muitos objetivos, não é? Sei que fizemos uma mesa redonda por acaso com o Ricardo Castro lá, e Ricardo Castro da Farfetch também. E ele estava a falar do todo o foco lá da Farfetch a nível de SRE e de Reliability Engineering, e que estavam a precisar bastante desses mecanismos de verificação e então de testes automáticos para suportar toda a dinâmica transversal. Não sei se, Rafael, estás a ver, tu sei que a Farfetch é grande, por isso, dependendo de onde é que eles estão a atuar, mas sei que estavam a ver esse tipo de tema. Sim, mas pode ser, por exemplo, a automação, quer dizer, normalmente a automação é utilizada para versão, mas pode ser, por exemplo, a versão associada a alterações de ambiente. Normalmente nós estamos a falar de DevOps, falamos muito, por exemplo, de patches de segurança. Sempre que há um patch de segurança, há um hotfix, é necessário voltar a testar tudo. Se for um trabalho manual, é um trabalho que não é nada agradável, por isso nem sequer estamos a fazer deploy nenhuma funcionalidade nova, não é? Só garantir que tudo aquilo que está a funcionar continua a funcionar. Isso pode ser, quando focamos a missão, porque é que estamos a automatizar, né? Qual é que é a missão? Ok, para atingir esta missão, o que é que temos que automatizar? Né? Que tipo de testes, que áreas funcionais, qual é que é o nível de detalhe? Acho que aí começamos a focar o esforço para a automação. Exato, é este tipo. Sim, eu não sei se você... acho que há muitos projetos, não é? Saltam essa parte, não é? Agarram a matrix de use case e tentam implementar tudo, não é? Acho que... Automatizamos porque alguém de gestão disse que fazia sentido automatizar, precisamos de automatizar, não é? Que resolveu o silver bullet, não é? E o que? Automatizar o ato também é fácil, é tudo. Queremos tudo automático. Sim, acho que parte muito na parte de planejamento. Não é só chegar lá e escrever e cuspir código, mas pensar o que está sendo testado, por quê, quando e como. Então, exatamente. por isso. Concordo com o Rafael. Sim, que a parte a seguir que é investir em design, não é? Tipo... E ter o mesmo rigor que temos na arquitetura, no design da solução. Sim, se calhar possivelmente estava por pontos de mesurement e organização, mas deve haver. Normalmente não há magia aqui, não é? Deve ser normalmente ter uma abordagem incremental, em mode de timeboxing, não é? Medir o tal valor criada acima para verificar se o que tínhamos imaginado aqui está a trazer o valor que pensávamos, não é? Eu vejo esta parte, acho que entendi o que tu querias dizer com medir, né? Aqui é mais de medir, desculpa, pode ser medir a execução, ou medir métricas, por exemplo, de implementação, métricas de execução, para controlar se os teus testes, por exemplo, estão a ficar muito lentos ou não, ou pode ser métricas de ROI, por exemplo, de retorno de investimento. Inicialmente, quando colocaste aqui measurement, eu estava a entender como sendo de ROI, mas depois não fiquei na dúvida. Para mim, eu penso, mas podemos falar, acho que devemos conseguir medir o que está aqui, não é? Porque senão não sabemos dizer se tudo o que estamos a fazer ao final traz valor. E depois acho que temos medir indicadores mais de gestão, não é? Como numa practice de engenharia, estamos a ver o code smells, quality, duplication, etc. Mas isso deve ser indicadores, entre outros, que nos ajudam a tomar de decisão e ver se faz sentido ou não, é? E não ser assim sim. Mas isso era se calhar o value, não é? Que é o início, não é? Aqui. E aqui também acho que deve haver tipo teste, se calhar não é test automation, mas pelo mínimo matrix, não é? E acho que pode haver, não sei, métricas de design, de depth também. Pronto, acho que aí pode haver vários caminhos, stability. Sim. Há um ponto que está relacionado com este, eu gostava também de saber a vossa opinião, que tem a ver com formação. Pois, exato. O RD, software, comunicação e tudo, não é? Tipo, Sim, mas o teste de software
ou seja, software testing é uma engenharia, é algo de engenharia de software, não é uma área de engenharia de software. Yeah. E testes automáticos ainda requerem mais essas competências específicas. Não é? Exato. E se não tivermos as competências certas, provavelmente vamos aumentar aqui o débito. Exato. Porque acho que se eu começar aqui a pintar a casa ou a fazer um muro, aquilo Exato, provavelmente sim. é capaz de ficar um bocadinho torto. Não é? Porque não Vais tens- fazer as fundações, tipo, mas nunca fiz, não faz mal, aprendes fazendo. não é? Copy-paste. Não é? Exato, sim, Tens um sim. vídeo, vou ao YouTube, vejo como é que se faz um muro, como é que se pinta uma casa e pronto, começa a pintar, não é? Acho que há muitos efeitos, não é? O copy-paste effect, há o Stack Overflow. Stack Overflow. Se calhar do QA há alguns outros especiais, não é? Que podemos utilizar. Qual é que é a versão para os testes da Spaghetti Code? Ah, exato. Spaghetti, não sei. Sim, se calhar, exato, não sei. Sim, Acho que é mais se calhar é mais como que se diz, um jogo de cartas que é muito frágil depois e qualquer coisa de vento. Para se pôr arames, não é? Qualquer coisa. Exato. é a síndrome da manta curta, não é? Está para um lado, está para Pois o é, outro. pois é, exato. Sim, ou seja, isto liga tudo com a formação, não é? Primeiro, com o planeamento, o desenho certo, não é? E depois, nesse planeamento, normalmente ignoras, e eu acho que isso não é específico de testes automáticos, porque há poucos projetos que eu vejo que na fase de planeamento incluem também formação. Exato. Vamos começar agora um projeto sobre integração com uma plataforma qualquer. Okay? Contratamos pessoas e as pessoas depois aprendem, não é? Não é planeado, não fica um bocado de budget de tempo para formar estas pessoas, e depois é um bocadinho ongoing, não é? E muitas vezes acabamos por nós, a meio do projeto, ainda a aprender coisas, mas já temos metade do projeto executado, não é? Agora, se voltássemos ao início, agora que fazíamos isto bem, não é? Exato. Já não há tempo, já não há budget para voltar atrás e refazer tudo aquilo que foi feito. Sim. Pois, se calhar voltamos. Eu estava a pensar, e vou passar do outro lado, já não tenho lugar aqui, mas eu estava a pensar, quando estávamos a falar disso, estamos a ver que basicamente há muita coisa a fazer do início, não é? E aqui estavas a falar do budget, não é? Mas acho que align expectation on investment and maintenance, não é? Sim. Now and later, não é? Acho que isso é muito importante. Mas, por exemplo, agora estavas a falar dos projetos e estamos no projeto e chegamos a meio e os testers reparam que, ok, não tinha os conhecimentos e agora já vamos a meio do projeto e já tenho um monstro criado e agora continuo a alimentar o monstro até o fim do projeto ou o que é que eu faço? Agora estava aqui a pensar, não é? Recomeço tudo, faço ali um refactoring. Sim. Estava aqui a pensar que ou continuo a fazer crescer e depois no final do projeto tenho uma tech debt ainda maior, não é? Vamos aumentando. Não é? Isso depende, aí não é só formação, depende se aquilo que foi feito foi bem feito, mesmo sem ter essa formação, ou seja, utilizando boas práticas, se calhar consegues fazer algum refactoring e ir adicionando novas coberturas, diminuindo ou mantendo pelo menos o débito técnico debaixo de controle, não é? Porque se foi mal construído de raiz, exato, já é. Então aí, né, isto é quase quando se as fundações de uma casa foram mal feitas, não adianta continuar a acrescentar. Exato, não tem muito o que fazer. Né? Mas vale deitar abaixo. Agora quando deitas abaixo, ok, deitei abaixo e tenho dinheiro para começar outra vez, dinheiro e tempo, né? Tenho recursos para voltar, ou too late, e aí vamos para os testes manuais, não é? Deixamos para começar a fazer tudo. Exato. Sim, mas isto é get the right automation e isto é do the automation right. É tipo os dois que estamos a ter, tipo, os dois prismas, não é?
E aí pode ser o tal valor do início, não é? Exatamente. Que pode ser ok. Por exemplo, se falamos de reliability, podemos medir os golden signals, coisas do SRI, não é? Se criamos tipo acelerar, podemos medir o cycle time mais lead time, não é? E se calhar mais test automation lead time. Acho que é sempre interessante ter o subcomponente, não é? Porque se estamos a querer diminuir há o outro que pode ter tendência a aumentar e pode ser interessante já contrabalancear a perspectiva. Exato. Sim, portanto, acho que não sei se falamos. Sim, se calhar pode ser um pouco essa parte, podemos falar, mas acho que pode ser também a equação aos failed, não é? O que é que leva a não seguir esse processo, não é? Acho que isso pode ser interessante, não é? De tipo lesson learn ou de. Obrigado pelo vosso tempo. Espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja acionável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qinit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio só fazendo subscribe. Até a próxima!